Então, gente, hoje a gente vai falar com vocês a respeito do projeto, né? Até o Reinaldo tinha perguntado o que que era esse projeto, porque a gente falou para em alguns momentos, assim, mas acho que a gente nunca teve um momento de explicar, né, o que que ia ser. E é o nosso projeto de finalização do curso, né? A gente vai fazer, cada aluno vai criar o seu próprio projeto autoral fotográfico, né? E no final a gente vai fazer uma exposição dessas fotos de maneira virtual, né? Então, vai depender o formato mesmo, vai depender de como a Secretaria de Cultura de Franco vai fazer. Porque geralmente, nos anos anteriores, teve uma mostra, né, dos trabalhos dos alunos de todos os cursos. Só que esse ano, com a pandemia, a gente conversou numa reunião, né, com os outros oficineiros e o secretário de Cultura, e a gente ainda não chegou no formato que vai ser essa mostra final. Então, talvez seja um site onde a gente vai fazer um slide com essas fotos, ou se não tiver um site, a gente pode fazer um blog nosso, né, do curso para expor essas fotos. Então, assim, o formato mesmo, a gente ainda vai definir junto com a secretaria, a gente vai passar para vocês. Mas, de qualquer maneira, a gente quer fazer essa finalização, né, do projeto individual de cada aluno. E a ideia é que vocês possam pensar, né, num tema e que vocês possam ter esses 2 meses finais para construir isso, né? E aí acho que a Mari vai falar um pouco sobre como vai ser isso, né, Mari? E depois eu destrincho um pouquinho mais como a gente pode pensar nesse projeto, né? E o que tem que ter de conteúdo, assim. Então, a gente não sabe... Tá todo mundo me ouvindo? Sim. A gente não sabe ainda, como a Meire falou, como vai ser a maneira de expor esses projetos, mas a gente pensou em questões básicas, né? Por exemplo, quantidade de fotos por aluno, e também o que a gente queria, independente de como a prefeitura vai expor, né, esse trabalho final, a gente queria que cada um de vocês, né, então a gente está aqui com o Reinaldo, com a Paola, com a Daphne, ainda tem a Dani, que não conseguiu entrar, tem a Ana, que está no grupo, né, tem a Lucinéia. Então a gente queria que vocês, além desse trabalho que vocês vão pesquisar, que a gente vai disponibilizar através de fotos da pesquisa, a gente queria também que vocês realizassem um vídeo. Então, vocês gravariam um vídeo para a gente, depois, né, na finalização, para falar como é que foi o processo, como foi o processo de pesquisa estética, como foi o processo de estudar o tema e de definir aí essas sequências de imagens que a gente vai fazer nesse trabalho final. E aí, o que a gente pensou foi de 10 a 15 fotos por aluno, né, para não ficar, para a gente ter aí uma média de imagens por cada aluno, né, para não ter uma discrepância, uns trazerem muita foto e outros menos, então a gente pensou de 10 a 15. E também no vídeo, a gente pensou numa minutagem, né, num tamanho de vídeo de 3 a 5 minutos. E vocês contando como foi o processo, pode falar um pouco das aulas, como que chegou nesse processo todo do projeto, e aí para a gente liberar esse material. E aí esse vídeo pode ser que a gente coloque as fotos junto com o vídeo de vocês, tudo depende mesmo de como vai ser esse formato aí que a prefeitura escolher para a gente expor. Mas é isso. E aí a gente vai começar a falar um pouquinho das escolhas, dos temas, né? Que é a aula que a Miri pensou. Vocês têm alguma dúvida? Eu Tem tenho. algum que? Desculpa, aqui cortou. Cortou o quê? Pra mim cortou, eu Final? não entendi o final. Então, o que eu estava falando, não sei até que ponto você viu, mas a gente vai fazer, a gente pensou numa quantidade de fotos por aluno, de 10 a 15, para ter uma média aí por aluno, e também vocês fazerem um vídeo contando como foi o processo. E aí é um vídeo que, assim, que eu vou editar depois, aí eu queria que fosse deitado, sabe? Não fosse um vídeo em pé, pra gente deixar meio que padronizado todos os vídeos. Padronizado. Isso. E aí de 3 a 5 minutos os vídeos, para também não ficar, sei lá, o aluno falou pouquíssimo e o outro falou bastante. Então a gente pensou de 3 a 5 minutos os vídeos. Agora a gente vai começar a esmiuçar o projeto, como que é um projeto, como que a gente pensa, quais vão ser as escolhas que Um vocês... tema para cada aluno?
Cada aluno vai escolher o seu próprio tema. Esse projeto que a gente vai fazer aqui, né, de finalização do curso, é um projeto autoral. Então, quando a gente está falando em um projeto fotográfico autoral, ele parte do próprio fotógrafo, né? No caso de cada aluno, né? Então, são questões que vocês achem importante de fazer um projeto, né? Quais são os temas, né, que instigam vocês a pesquisar, a conversar com as pessoas? Vocês vão ter que pensar quais são os temas que vocês gostam e que mobilizam vocês. Então, tem um viés artístico e não comercial, né? E aí é pensando em temas que sejam relevantes, que interessem vocês e que vocês achem que também seja interessante para a sociedade, né? Para ser exposto, né? Para as pessoas conhecerem o trabalho de vocês e também, de repente, refletir sobre alguma coisa, né? E aí, quando a gente fala num projeto fotográfico, a gente está pensando nesse projeto como uma série de fotos, né? Uma série de imagens que vão ter aí uma narrativa visual, né? Então, a gente está pensando aí de 10 a 15 fotos, como a Mari falou. E aí, vão contar uma história ou vão falar sobre algum tema, né? E aí, vocês têm liberdade total para a criação, né? Vai partir de vocês, da criatividade de vocês, das referências de vocês, pensando o que é relevante para se trazer, né? E aí, eu coloquei alguns pontos que eu acho que são importantes da gente pensar. Depois eu vou mandar para vocês um documento, né, que tem todos esses pontos. E aí, para a gente pensar, a primeira coisa que é legal da gente pensar é no tema, né? Então, que tema é esse que me mobiliza, que me instiga, né? E aí, esse tema, ele pode ser muito variado, né? Para cada pessoa, uma coisa pode ser instigante, né? E aí a gente pensa, tem que ser algo que vai falar dos problemas sociais? Pode ser, ou pode não ser. Pode ser uma coisa mais subjetiva, você pode falar sobre a importância da ecologia, você pode falar do que você quiser, que você ache que é um tema importante e que te instigue, né? Tem que fazer sentido, né, para você, esse tema. E aí depois a gente tem que pensar no conceito desse tema, né, dessa produção. E aí, porque a gente fala assim, que um determinado tema pode ser tratado por diversas pessoas, mas o que dá a qualidade do seu trabalho é a sua relação com esse tema, né? Como você vai colocar esse tema para o público, né? E aí o que você tem que pensar qual que é o seu olhar sobre esse tema, qual que é o seu ponto de vista, qual que é o ponto de vista que você quer abordar, por que você vai falar sobre esse assunto, por que você acha que esse tema é importante, o que você quer expressar. E aí, isso é um ponto, assim, né? Para além da questão estética, um projeto autoral, ele tem uma importância desse conceito, né? Dessa mensagem que está por trás dessas imagens. Então, o que eu quero expressar, né? Esse tema traz alguma reflexão? Que reflexão é essa que eu quero trazer para o público, né? E como que eu vou apresentar isso para o público? E isso, a maneira como eu vou apresentar, tem que estar relacionada com o que eu quero expressar, né? E vai estar relacionada com a estética que você vai escolher, né? Uma coisa está ligada com a outra. Tudo tem que estar a favor da sua narrativa, né? As pessoas precisam entender o que você está querendo dizer. E aí a gente parte para pensar essa parte estética, né, do projeto. E aí, eu até escrevi lá no documento que isso é uma coisa que é legal a gente pensar no início, mas está aberto que essa parte estética ela pode mudar no decorrer do processo. Um projeto fotográfico é algo que é processual, né? Então, eu tenho uma concepção de início na minha cabeça, então eu penso, eu quero fazer, utilizar uma técnica, sei lá, de light paint para determinado tema. Só que no meio do processo eu percebo que não, que outra técnica diz mais sobre o que eu quero falar. Então, eu acabo abandonando a minha primeira ideia para ir para uma próxima. Então, a questão estética, ela é também desenvolvida no decorrer. Mas é importante que, a princípio, que logo no começo, vocês tenham pelo menos um apontamento, né? Como que eu quero mostrar isso? Para vocês poderem começar, né? E estarem abertos para qualquer mudança, né? E aí, quando a gente fala da questão estética, é isso, de pensar que tipo de linguagem que me agrada, né?
Eu prefiro uma estética mais poética, subjetiva, ou não? Ou eu gosto mais de uma fotografia mais direta? Né? Essas coisas precisam ser pensadas, né? E que técnica que eu vou utilizar para isso? Eu vou utilizar o light paint? Ou não? Eu vou utilizar a dupla exposição? Ou não? Ou eu vou utilizar a fotomontagem? Ou não, nada disso. Eu vou utilizar a fotografia mais básica, eu vou utilizar as fotos todas em preto e branco. São coisas que a gente tem que refletir, né? E aí, pensando nisso, a gente tem que pensar não só nessa técnica, mas numa unidade formal, né? Para essas imagens. Então, o que mais que eu posso dar de unidade formal para a minha imagem, né? Para as minhas imagens? Pode ser pelas cores, pode ser pela própria composição, a maneira como eu vou compor as minhas imagens, ou pode ser pela qualidade de luz que eu vou escolher para as minhas imagens. Então, todas as imagens eu vou fotografar no pôr do sol. Todas as minhas imagens eu vou fotografar pela manhã. Ou não, sempre vou fotografar à noite. Então, são coisas que são elementos que vão trazer uma unidade, né, visual para as suas imagens, né? E que são coisas que precisam convergir, né, para todo mundo entender que aquilo faz parte de um mesmo contexto, né? E além da unidade temática, claro, né, que você precisa expressar em todas as suas fotos o mesmo tema. E aí a gente chega num outro ponto, que é o aprofundamento do tema. Então a gente já rascunhou todas essas coisas, né? A gente já levantou todas essas ideias, e aí eu defini o tema e vou ter que me aprofundar nele. Não só esteticamente, não só pegando referências de artistas, né? Mas também estudando um determinado tema. Vamos supor que eu acho que um tema importante de ser falado é sobre a violência doméstica, vamos supor. Então, é importante que eu estude esse tema, né? Que eu leia outros textos que falem sobre violência doméstica, que eu leia, se possível, matérias, que eu leia livros, se for possível, né? Se eu tiver tempo hábil para isso, que eu leia livros, que eu converse com pessoas, né? Se eu tiver essa possibilidade. E aqui tudo que eu estou falando para vocês é para esse projeto nosso, claro, mas ele também vai servir para vocês para outros projetos, né? Para projetos futuros. Então, estou falando como que pode ajudar vocês a pensarem num projeto autoral futuro qualquer, né? Então, se eu tenho a possibilidade de estudar a campo, vou lá e vou estudar mulheres em situação de violência. Então, eu vou conversar com essas mulheres, né? Vou entrevistar essas mulheres. Ou não, eu vou fotografar essas mulheres, mas eu vou entrevistar psicólogos. Então, quais as possibilidades de pessoas que eu posso entrevistar, que eu posso conversar, que eu posso estudar para me aprofundar nesse assunto? E aí a gente está falando isso uma coisa muito importante, né? Claro que a gente sabe, a gente vai ter pouco tempo aqui, né? São 2 meses, talvez a gente não consiga se aprofundar tanto, né? No tema, mas é importante de ter uma pesquisa sobre o assunto. Isso vai ajudar vocês tanto na questão visual, né, e estética. Quando a gente começa a estudar um tema, aquilo vai ampliar, né, nosso pensamento. A gente tinha um determinado pensamento, quando a gente começa a estudar sobre aquilo, se amplia, né? E isso vai criar novas imagens na sua cabeça, vai fazer com que você reflita também de outras maneiras sobre aquele assunto, pode te colocar em conflito, pode não te colocar, pode, né, resolver questões que estão na sua cabeça. Então, é muito importante essa pesquisa também para a criação estética e visual, né? E aí, para além disso, né, para além de possibilitar que a gente tenha um aprofundamento para a gente criar o nosso material artístico, ele também vai ser fundamental para a gente conseguir conceituar melhor, né? Então, eu estudei e eu posso falar por que esse projeto é importante, né? Por que esse tema é importante? Porque eu li que 98% das mulheres agora em situação de isolamento estão sofrendo violência doméstica, porque eu tenho dados, porque eu tenho embasamento, né? Então, isso ajuda a gente a conceituar o nosso projeto e ajuda a gente a saber falar com outras pessoas que vierem nos perguntar alguma coisa, né, sobre o nosso projeto. Então, a gente expôs, né, esse projeto e alguém pode comentar alguma coisa sobre ele. Se eu tenho
esse estudo, né? Se eu pesquisei coisa, eu vou conseguir falar mais sobre o assunto, né? Muito mais do que falar só o que eu já tinha na minha cabeça, né? No começo. E aí... Só complementar. Pode falar, Mari. Eu ia complementar para dizer que isso que a Mary está falando é importante, essa coisa que ela trouxe do conflito acontece, assim, já aconteceu comigo, de começar a pesquisar alguma coisa, e aí no meio do caminho, a própria pesquisa quebra um estereótipo que às vezes a gente tem na cabeça. Por isso que é tão importante essa pesquisa teórica. Porque muitas vezes a gente imagina que as imagens, o registro vai por um caminho, mas aí você começa a conhecer e você percebe que você também não sabia muito sobre esse assunto. Você sabia de maneira rasa. E aí, acho que esse aprofundar teórico ajuda no aprofundamento, consequentemente, no aprofundamento estético das imagens. Então, é isso também. Saber que vocês estão abertos a mudar, né? E acho que essa teoria, ela ajuda vocês nisso, a quebrar também o estereótipo que a gente tem sobre determinados temas. Não sei se você ia falar isso, Meira, só para complementar, porque me veio isso na cabeça. Não, acho que é isso, sim. Acho bom o seu complemento. E aí, quando a gente pensa, né, em tudo isso que a gente fez, essas escolhas, a gente tem que pensar num título para esse projeto, né? Título é uma coisa muito difícil. Eu acho muito difícil escolher título. Mas uma coisa que a gente tem em mente sobre o título é que ele tenha que ter a ver com o tema. E que, como que eu vou dizer? E que, se for possível, seja uma coisa clara, que as pessoas, ao lerem o tema, elas consigam automaticamente entender sobre o que ele trata, né? Tá faltando 10 minutos para a nossa reunião acabar, estão me avisando aqui. Depois a gente faz outra, tá? E então, assim, o título é isso, né? Ele precisa ser diretamente ligado com o tema e que seja simples das pessoas associarem, né? Vou ler o título e vou saber mais ou menos do que está tratando esse trabalho. E aí, o planejamento desse projeto, né? Como que eu planejo? Então, essa parte de planejamento, eu acho que ela é bem interessante para outros projetos mesmo, assim, né? Eu acho que ela está pensando em projetos até maiores, né? Então, o que é importante de eu pensar? Onde que eu vou fazer esse projeto? Esse meu projeto, ele vai abranger que espaço, né? Que geografia? Agora que a gente está na pandemia, eu imagino que vai ser uma abrangência bem menor, talvez até interno, né? Talvez dentro de casa, ou não, ou eu vou querer explorar aqui minha rua, o meu bairro. São coisas que vocês vão precisar pensar, né? Qual que é a abrangência geográfica? Em outros projetos, em outros momentos, pode ter uma abrangência muito maior, né? Pode ser municipal, estadual, nacional, né? Pessoas viajam para fazer projetos, né? E como que ele vai ser feito, né? E é isso que vocês vão ter que planejar. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer ele numa pesquisa de campo? Ou eu vou fazer ele com também entrevistas, né? Ou não, vai ser totalmente pesquisa só teórica. Como que vai ser isso, né? E aí os recursos que vocês vão precisar para fazer, né? Tantos recursos de tempo, né? Quanto tempo eu vou levar para fazer isso? Os recursos de equipamento, muitas vezes pensando em outros projetos que vocês virem a fazer, né? É legal pensar, né? Se tem essa possibilidade de ter algum equipamento que seja adequado para aquele tipo de trabalho. De repente, você vai fazer uma fotografia de natureza. E aí, como a gente falou, né? Existe lentes que vão ser grande angulares e vão possibilitar que você tire uma foto melhor de natureza, né? Então, em outros projetos é importante pensar nisso, né? Qual equipamento é adequado para o que eu vou fazer. E também, se possível, pensar qual que é o recurso financeiro que vocês precisariam para fazer um projeto, né? Isso é legal ter, né? Seja nesse... Meu gato está querendo subir aqui. Seja nesse projeto ou nos próximos. E aí, quando vocês pensam nisso, nesse recurso financeiro, vocês vão pensar como que eu vou sanar essa necessidade financeira, né? Vou fazer num outro projeto, né? Vou fazer uma vaquinha para fazer esse projeto? Vou tentar financiamento? Vou tentar um edital? O que eu vou fazer para conseguir realizar esse projeto? Eu vou fazer uma rifa? Vou juntar meu próprio dinheiro?
e no final vou fazer esse projeto, como que eu vou fazer, né, para desenvolver isso? E aí o tempo, né, que vocês já vão ter pensado nessa necessidade de tempo e pensar se ele vai ser de curto, médio ou longo prazo. Isso é legal de pensar, assim, nesse projeto a gente vai ter 2 meses, mais ou menos, né, Mari, para desenvolver. Mas, em outros projetos, se vocês tiverem mais tempo, mais profundo vai ficar o projeto de vocês. E também o que vocês podem pensar nesse projeto que a gente vai desenvolver aqui de finalização, que ele pode ser o start, né? O pontapé para uma pesquisa inicial. que vocês vão dar continuidade depois, né? Que aqui a gente vai tirar algumas fotos, né? Vai fazer nesse processo, depois vocês vão poder se aprofundar mais, né? Então, quanto mais tempo hábil vocês tiverem, mais profundo vai ficar. A gente falou daquele fotógrafo, agora eu não vou lembrar o nome dele, mas que ele foi fotografar uma comunidade queer em Iquitos, que eu tinha passado o link sobre ele. Ele foi lá durante 8 anos para fotografar essas pessoas, né? Eu fiz um projeto, durou 8 meses. Diversos projetos têm tempos, né? Então, quanto mais tempo você tiver para aquele projeto, mais profundo, né? 2 meses é pouco, né? 2 meses é o começo mesmo, é um pontapé. Isso. E aí, também, a gente sabe que aqui para o nosso projeto, a gente vai fazer uma exposição virtual, né? Não sabemos ainda exatamente o formato, como que ele vai ficar, mas vai ser uma exposição virtual. E aí, em outros projetos, vocês podem pensar como que eu quero a finalização desse meu projeto, né? Qual que vai ser o produto final desse projeto? Vai ser uma exposição virtual? Vai ser uma exposição física? Vai ser um livro? Eu vou publicar num site, eu vou mandar para revistas? Qual que é o produto final dessa pesquisa, né? Desse projeto? E aí, pensar que dependendo de como é o desenvolvimento do projeto de vocês, dependendo de se vocês vão fotografar outras pessoas, vocês vão precisar de termos de autorização de uso de imagem. Então, caso vocês precisem disso, precisar de uma ajuda para construir também, né? Vocês falem com a gente para construir esse termo de autorização, porque para a gente expor a imagem de outras pessoas, a gente precisa que elas autorizem, né? Então, se for alguém da família de vocês, é muito mais tranquilo. Mas se for algum vizinho, alguém que vocês conheceram por acaso, é importante que tenha esse termo de autorização. E aí... Eu ia falar também, Meire. Pode falar. Não sei se você ia falar disso. Que a gente vai ser uma exposição virtual, mas assim, o que a gente trouxe bastante na fotografia contemporânea é a coisa dos materiais. Se vocês quiserem fazer como a Ana fez, né? A Ana fotografou, tinha outros materiais, dava para ver. Então, quem pensar nessa coisa da mistura dos materiais, também a gente pode ajudá-los, como que fotografa, melhor ambiente, ajudar de longe também nessa questão. Não precisa ser um limitador, ser online, ser só imagem. Uhum. Isso que a Mari está falando é essencial de vocês pensarem, né? Todo o conteúdo que a gente trouxe, né, durante o curso. Então, desde os movimentos artísticos. Então, o que vai me influenciar para fazer esse projeto final? Tudo que eu estudei, né? Então, os movimentos, os fotógrafos que vocês pesquisaram, os tipos de fotografia, a composição, iluminação, tudo isso a gente espera que esteja no trabalho final de vocês, né? Que é a conclusão, né, de tudo que vocês aprenderam nesse decorrer. E aí o desenvolvimento vai ser junto com a gente, né? Nesses 2 meses a gente vai fazer um cronograma aula a aula, né? Pedindo o que vocês vão trazer na próxima aula, ajudando vocês a construir isso. E entender que muitas coisas podem mudar no decorrer. Então, não ter uma ideia totalmente fechada a ponto de vocês não conseguirem ver coisas positivas que estão aparecendo para vocês, né? Vocês vão aprender muito no processo, né? Então, estejam abertos, né? Eu tenho um tema, mas esteja flexível, né? Para que coisas novas surjam durante esse desenvolvimento. Assim como a estética que a gente falou, a pesquisa também vai ser concomitante, né? É importante que vocês estejam pesquisando durante a construção das imagens. Então, estar aberto mesmo para que vocês descubram coisas também nesse processo, né? E também que a gente está aqui sempre para agregar, né? Então, assim, muitas vezes a gente pode trazer, por exemplo,
alguma crítica que vai potencializar esse trabalho, né? Falar alguma coisa, sei lá, vamos pensar em fazer uma imagem, como que poderia ser, de repente, se fizer assim, vai chegar melhor o que você queria. Então, é sempre pensar nisso também, né? Essa flexibilidade de ouvir também a gente e as pessoas também que vão ver as fotos vão comentar também, os amigos. Sim, eu acho que era basicamente isso, sim, que eu tinha para falar sobre esse processo. A gente tem aqui 1 minuto e 18, né? Eu acho que a gente finaliza e aí volta para as perguntas, né? Para as dúvidas sobre. Também queria mostrar depois um projeto de uma pessoa que fez um projeto autoral agora na pandemia. Acho que pode ajudar a vocês a terem novas ideias, né? Enfim. Ana, a gente fez um destrinchamento, né? Explicamos como que vai ser o projeto. Vou explicar rapidamente só que a gente vai fazer um projeto de finalização do curso, acho que você estava mais ou menos sabendo, né, da aula passada, e que a gente vai ter 2 meses para construir esse projeto. É um projeto de fotografia autoral, e a gente pensou de 10 a 15 imagens. E aí depois, e um vídeo também, né, Mari, explicando como que foi o processo e tal. Aí depois a gente vai mandar o documento onde tem passo a passo, né, de como pensar nesse projeto. E aí também agora, a partir das perguntas, né, das dúvidas que surgirem, acho que também você vai se inteirando mais ou menos, né, do que a gente conversou. E aí, se surgir alguma dúvida, você também fica à vontade de perguntar, tá bom? Entendi, obrigada. E além do arquivo lá, Ana, a gente estava falando, né? São 10 a 15 imagens e um vídeo de 3 a 5 minutos gravado na horizontal, mas isso a gente vai conversando durante o processo, porque vai ser para finalizar. Um vídeo para finalizar a nossa oficina. Isso. Aí, vocês têm alguma pergunta em relação a isso que a gente explicou, do processo, de como pensar nesse projeto, de tudo que a gente falou agora? A dúvida que me surgiu é nos últimos 2 meses do ano ou é daqui 2 meses? Eu não entendi. De agora em diante. É agora setembro e outubro que a gente vai fazer esse projeto. Tá. E aí, E o exemplo, eu ia pedir, mas aí vocês falaram que ia mandar se tinha algum exemplo de como seria. esse projeto que eu vou mostrar para vocês é um exemplo de um projeto autoral feito agora na pandemia. Não significa que vocês vão se limitar ao que vocês verem, né? Ele, na verdade, é para possibilitar que vocês pensem em qualquer coisa, né? Em coisas maiores, menores, enfim. Mas, como a gente estava falando, o tema tem que ser partido de vocês, né? Algo que motive vocês a pesquisar. E o que eu acho que é interessante vocês pensarem é isso. Quais são os temas que geralmente eu gosto de falar? Né? Que eu acho que eu poderia fotografar sobre esse assunto. Eu gosto de falar sobre religião. Uma exposição, assim, sei lá. Eu gosto muito de conversar sobre religião. Que tal fazer um projeto fotográfico que fale sobre isso? Como que eu posso falar sobre religião na pandemia, né? Me colocando, claro, sempre em segurança, né? Como que eu faço isso? Eu vou fotografar, então, sobre religião e eu vou nas igrejas em momentos que elas estão vazias? Eu vou fotografar as igrejas? Eu vou fotografar os altares das igrejas? Ou não? Ou eu vou conversar com a minha avó, que é muito religiosa e acho que poderia dar puta foto sobre o tema de religião. Pode ser qualquer coisa que vocês consigam fazer nesse momento de pandemia. A gente sabe que é uma coisa limitada por conta da pandemia, a gente precisa pensar na segurança, né? Não queremos que vocês vão fotografar em lugares que tenha muita gente, Sim, né? Nada sim. disso. Sempre pensando nessa segurança e pensando em temas que mobilizem vocês. Eu gosto muito de falar, sei lá, que temas vocês gostam de falar, né? Eu acho que é isso que vocês têm que pensar. E aí, no que eu estava falando, o quão esses temas são relevantes, né? Por que eu acho que é importante falar sobre esse tema? Eu gosto desse tema. E por que eu acho que é relevante eu fazer fotos sobre esse tema? Acho que são coisas que vocês podem pensar. E é isso, a gente estava falando, pode ser desde uma coisa mais direta como uma coisa mais subjetiva. Acho que foi o problema na internet dela. Acho que caiu, né? A Daphne travou também. Reinaldo tá aí? A Paola estão aí? Sim, tô aqui.
esperar a Meire voltar. Acho que a Meire caiu. Aí voltei, Meire? entrando. Tô entrando. O meu travou total aqui. Complementando então, Meire, quando você fala. Vai. Tá. É uma coisa que eu pensei também, é quem tiver muito em dúvida do tema, de repente seja legal fazer um resgate nas imagens que vocês já tiraram durante o curso. O que inquietou vocês nesses registros? O que vocês estavam pensando? Até para ver, assim, alguma questão esteticamente, o que vocês curtiram, quais fotos vocês curtiram, para a gente pensar nessa questão estética e também do tema. De repente, alguma coisa que vocês já registraram, vocês já carregavam alguma questão. Mais alguma dúvida? É que dá vontade de abordar tanta coisa que aí. Outra dúvida. Pode fazer cada foto sobre coisas diferentes ou tem que ser tipo, eu sei que eu vou escolher o estilo tipo de foto, mas a crítica ou a não crítica pode misturar assim? Eu Ou acho que tem assim, por exemplo, se só- você escolher o que a gente falou nesses projetos, é legal ter por exemplo, quando você vai criar uma série de fotos, é legal você pensar no o que as une. Por que você está criando essa série, né? Então, assim, o que une? São fotos com geometria Então é mais parecida. focado em um assunto. O legal é você escolher um tema, porque aí você Quando a consegue gente tá pesquisar falando isso. ele, se aprofundar e aí pensar nessa sequência de série. Agora, por exemplo, eu vou falar sobre o tema também muitas vezes é complicado, né? Porque eu vou falar sobre desigualdade social. É legal também pensar que aprofundar mais o tema, deixar ele menos aberto também ajuda. Então, eu vou falar sobre qual desigualdade social, né? Desigualdade social é um tema amplo. Mas aí a gente vai conversando sobre isso também. Porque aí vocês conseguem ficar menos... Se for muito amplo, pode ser tanta coisa, né? O mais indicado mesmo é escolher esse tema. A primeira coisa, né? Pensar o que eu quero falar, o que eu quero expressar. E aí depois pensar na estética, pensar no tipo de fotografia. A primeira coisa, o mais importante é a mensagem, né? Como eu vou mostrar essa mensagem, né? Vem posteriormente, mas alguma outra pergunta? A Lucinéia entrou. Lucinéia, você está ouvindo a gente? Lucinéia, olá? Acho que não. Oi? Ah, tá ouvindo, Lucinéia? Tô sim. Legal. A gente começou a aula explicando como que vai ser o projeto final. A Meire apresentou, né, como montar um projeto, todas as questões que tem que ter, e aí a gente vai colocar esse PDF no grupo. Mas aí uma coisa assim que a gente queria falar, né, é que são de 10 a 15 fotos por aluno, é o que a gente pensou mesmo no final. E vocês vão produzir um vídeo, né, na horizontal mesmo, deitado pra gente depois editar junto, de 3 a 5 minutos o vídeo. É o básico, assim. Aí depois os detalhes que a gente passou no começo da aula. Você pode assistir essa aula também por vídeo e entender que a Meire esmiuça mais. Mas também vai ter o PDF para complementar. Ok. Obrigada. Aí eu não sei se alguém tem alguma pergunta, se eu já mostro o exemplo e a gente conversa também a partir do exemplo do projeto. Eu tenho uma dúvida. Pode falar, Renan. Cada uma das fotos que a gente tira, que são de 10 a 15 fotos, exemplo, eu tirei 12 fotos. Eu vou ter que comentar sobre cada uma delas, ou eu posso comentar sobre essas fotos que eu tirei, como eu tirei, no vídeo? No vídeo. Então, eu ia falar assim, que a gente vai pedir fotos meio que aula a aula, né? Então, por exemplo, daqui a 4 aulas, vamos supor, a gente vai pedir pelo menos uma foto desse projeto. Então, a gente vai conversar com vocês sobre uma foto. Aí depois a gente vai pedir, tragam mais fotos. E aí a gente vai conversar sobre essas fotos que vocês vão trazendo. Então, a gente, dentro das aulas, a gente vai discutindo essas fotos, né? Cada uma delas, né? O conjunto delas. Mas no vídeo, eu acho que é falar sobre o processo de um modo geral, né? Não precisa falar de cada uma das fotos, né? Essa foto aqui, isso, essa outra isso. Pode, se quiser,
e achar que dá tempo de falar sobre isso, pode. Mas o vídeo, na verdade, é para falar de um modo geral, como que vocês pensaram nesse tema, por que que escolheram, como que foi fazer essas fotos, como que foi fazer o curso, o que que agregou fazer esse projeto, o que que mudou em vocês fazer esse projeto. Enfim, Como é um foi a pouco isso. pesquisa teórica do tema, isso é importantíssimo. A não ser que você ache que, por exemplo, explicar uma por uma para a pessoa entender né, a sequência das imagens for essencial, e aí couber de 3 a 5 minutos, e aí você falar do processo também, ok. Mas, assim, é uma fala Mas não é bem geral, necessário. né? Mais alguma dúvida? E isso que a gente está falando está respondendo as dúvidas de vocês? Então, tá. Beleza. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu vou abrir aqui o vídeo para compartilhar com vocês. Pode ser. Eu sempre gostei de estar em minha casa. Mas uma coisa é ficar em casa por escolha, e a outra coisa é ficar em casa por restrição e isolamento em consequência da pandemia da Covid-19. O cenário delimita um palco surreal para as personagens e os objetos de afeto. Por vezes, o fundo infinito afirma o deslocamento espacial onde tudo está suspenso. Não há paredes, chão ou teto. E os elementos buscam algum rearranjo, moldurados pela brancura amarrotada. Olá. Conseguiram ver? Deu para ouvir e assistir? O que que vocês acharam? Eu só não consegui ouvir umas partes, mas deu para entender. Deu para ter uma ideia. Ah, depois eu vou compartilhar o link do vídeo lá no grupo, aí vocês podem assistir para ouvir melhor também. Uhum. Queria que vocês falassem um pouco, né? O que que vocês acharam desse O vídeo projeto. que é para fazer é nesse mesmo estilo que ela fez? Não precisa, mas Não, pode inspirar vocês, né? Não precisa ser, porque não vai. O vídeo que vocês vão fazer não vai ter as fotos, né? As fotos vocês vão mandar separadamente, aí a Mari vai editar para ter uma unidade, né? De todo mundo. Mas o vídeo pode ser um inspirador para vocês. Ah, eu quero, se eu vou fazer aqui, eu quero mostrar esse ambiente, como que eu fiz, o que que eu pensei. Pode ser uma maneira também de contar. Pode ser. Mas aí esse vídeo final, a gente pensou o final da oficina, né? Que é para apresentar e tal. Mas acho que tá livre também para produzir. Tá livre. As fotografias é livre, né? Oi? As fotos é livre, né? Tipo, os temas dela não precisa ter um exato, ou vai ter um exato. Vai ter. Então, vai ter para cada Ah, tá. pessoa, cada pessoa vai escolher um tema. E aí vai trazer para a gente até na próxima aula, né? A gente vai falar sobre isso. E vai escolher um, né? Cada um vai escolher um tema, um mote para fotografar. Vocês conseguem perceber na foto dela o tema do que ela queria falar? Sobre a quarentena, tipo, como é ficar preso sem poder sair, essas coisas. Sim, para mim sim. Para mim ela fala isso um pouco no texto, né? Que ela fala no início. E acho que eu vou deixar vocês falar. Pode falar. Eu acho que foi rever as coisas que ela estava acostumada, tipo, porque ela tinha um cachorro, tinha mais outra pessoa, provavelmente mora com ela, tinha as coisas da cozinha, provavelmente é ver aquilo de um jeito diferente, já que ela tá tanto tempo vendo só as mesmas coisas dentro de casa. E aí criar um novo cenário e ver de outro jeito aquilo que ela tá acostumada. Total. Sim, como se fosse que ela estivesse prestando mais atenção, graças a essa quarentena e tal, ela começou a prestar mais atenção no que ela vê, tipo, passava na vida dela, mas ela não reparava tanto, era como se fosse algo despercebido que passava na vida dela e tal. Uhum. Acho que ela teve que se reacostumar e criar um novo cenário, se readaptar também. Acho que é bem. E aí ela cansou de ver tudo como estava antes e ter que passar mais tempo em casa, tipo, foi um jeito de ela mudar para suportar.
ficar tanto tempo isolado. Alguém mais? Paola, Reinaldo? E ela transformou a sala dela em um lugar para ela fotografar. E que as fotos dela são bem profundas, mostrando o isolamento social que a gente está passando nesse exato momento. E para mim, assim, o forte também é que ela fala de um movimento também que a gente estudou, que é o surrealismo, né? E algumas fotos, para mim, ela tá nesse espaço, mas aí ela conseguiu fazer de uma maneira com que a foto seja meio que atemporânea, assim, né? Porque tem umas imagens que são muito, que estão também no lugar do abstrato, né? Que tem essas questões que vocês estão falando, mas elas também, para mim, ela foge um pouco, assim, ela coloca objetos, que aí os objetos têm uma outra forma, né? Cria essa estranheza que é do surrealismo, assim, eu achei interessante também. Eu acho que tem a ver com o que a Daphne estava falando, que a Ana também falou, que é a necessidade de recriar esse lugar, né? Eu vou estar aqui todos os dias agora, eu não posso mais sair, eu preciso criar um outro lugar aqui dentro, né? Então, acho que Outros lugares, né? Legal. foi um recurso que ela utilizou. E vocês gostaram esteticamente da imagem visual que ela fez? Eu achei que muito legal que teve umas fotos que ela parece que fez uma moldura com o próprio lençol e outras coisas, assim, e ela tava lá dentro, tinha outra coisa ali dentro, mas parece que ela fez uma moldura, assim, dentro da foto já. Então, para mim ficou até meio que um estúdio ali improvisado, né? O lençol deu esse ar de não dá para ver que ela tá em casa. E aí ela criou todo um cenário com a escada e tudo mais. Teve uma hora que a escada tava reta, eu pensei que era uma pintura no pano. Aí ela virou, pegou a escada. Eu achei muito interessante essa parte. Sim. Eu achei uma foto bem interessante também que eu vi, que, tipo, ela misturou o tom de preto com branco, que parecia que ela estava sendo transportada por um portal e tal. E uma parte ela colocou toda branca, com um chão, tipo, como se fosse um buraco com um pano preto, eu acho, provavelmente era um pano. E depois ela fez esse cenário, tipo, todo preto com pano branco, como se fosse que ela teleportou de um lado pro outro. Nessa parte do chão, eu pensei que era um tapete, aí de repente a cor me pareceu que ela tava mais no alto, assim. Parecia que ela tava num corredorzinho mais no alto e não no chão. Eu tive essa ilusão aí por um momento. Que eu achei muito interessante, assim, né? O trabalho dela, eu achei uma qualidade muito incrível e pensar, foi feito dentro de casa, com as coisas que ela tinha em casa, né? Então, eu quis trazer também esse trabalho, porque visualmente eu achei muito, muito bonito, né? Muito potente, muito criativo, e de uma maneira que trouxesse para vocês essa possibilidade, né? De, tipo, a gente está na quarentena, a gente vai ter coisas limitadas, mas o que eu posso fazer com o que eu tenho à mão? Olha só o trabalho dela, que incrível que ficou, né? Com coisas que ela fez em casa. Então, foi também uma maneira de provocar vocês a pensarem dessa maneira, assim, né? Vai ser mais limitado, eu poderia ter muitas outras possibilidades em outro momento, mas dá para fazer uma coisa muito legal. Como vocês já fizeram também durante o curso. Imagens que também saíram disso, né? Conseguiram ser potentes. E aí é pensar assim nisso, vai ser uma exposição final, fazer o máximo que vocês puderem, né? Assim, de se dedicar a esse projeto, é um projeto de vocês, vai ser um tema que vocês vão escolher. Como a gente falou, isso pode ser um pontapé para um projeto maior de vocês depois, vocês saírem e derem continuidade. Então, assim, vocês estão aqui porque vocês gostam, né, de fotografar, então acho que é mesmo olhar isso como um espaço, né, de criação de vocês. É um pouco isso. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, quer fazer mais algum comentário. Se não,
por hoje é isso, assim, era isso que a gente tinha para explicar para vocês e para trazer mesmo, né? Vou mandar lá no grupo tanto o vídeo como o documento. E aí, para a próxima aula, a gente quer pedir que vocês tragam o tema, né, que vocês pensarem. Então, durante a semana, vocês pensem no tema que vocês querem, vocês tragam o tema e tragam o conceito desse tema. Por que que vocês querem falar sobre esse tema, qual que é a relação de vocês com esse tema, qual que é o olhar, qual que é o viés que vocês querem tratar esse tema, né? Então, que vocês tragam aí o conceito do tema também. E aí, se vocês conseguirem pensar em outras coisas, né, e já quiserem escrever sobre isso, né, se vocês quiserem ir avançando aí com vocês, né, mas para a próxima aula de essencial a gente quer conversar a respeito do tema e do conceito, tá bom? E também, assim, a questão da escolha do tema, né, e desse conceito, vocês podem também pensar num tema que vocês querem e que, de repente, vocês não sabem como vão executar, mas vocês querem lidar com esse tema. E aí vocês podem trazer, a gente discute, a gente pode ser que com mais pessoas aqui a gente consiga chegar ajudar, enfim, como que vai ser esse desenvolvimento. Só para não limitar, enfim, trazer um sistema. Sim, se possível que pensem, né, sobre isso. Se tiver dúvida. Beleza? A ser colocado. É isso então, amigos? É isso. Então, tá Tem um bom, tchauzinho gente. por vídeo? Tô brincando. É verdade, né? Todo mundo poderia pelo menos aparece, né? Só tá nós falar três tchau. Reinaldo e Lucineia, cadê vocês? A Lucineia eu não conheço, gente. Peraí. Tchau. Lucineia. Oi, Lucineia, prazer. Prazer, Lucineia. Mostra sua cara. Reinaldo! Reinaldo, bota a cara aí. Bota a cara no sol. Vem, Lucineia, vou tirar um print nosso. Isso, gente. Até a próxima aula, hein, gente? Adeus. Adeus. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Muito obrigada. Se tiverem dúvida, falem conosco. Tchau, obrigada a vocês. Tchau, tchau. Obrigada.